Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro Cultura da Honra, do Dennis Silk, da editora Chara. Hoje nós estamos entrando no áudio 2, mas o capítulo é o primeiro, Uma Cultura Sobrenatural. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Se você já ouviu falar da Bethel Church em Redding, Califórnia, é provável que tenha escutado testemunhos dos eventos sobrenaturais que ocorrem ali regularmente e particularmente dos milagres de cura. O que você talvez não tenha ouvido é que esses acontecimentos sobrenaturais estão diretamente relacionados à cultura sobrenatural que a comunidade dos santos da Bethel tem desenvolvido há mais de uma década. O coração dessa cultura é a convicção de que Jesus foi o modelo de vida cristã para nós. Jesus explicou que todas as coisas sobrenaturais que aconteciam por meio dele fluíam diretamente de sua relação íntima com o seu Pai. E essa mesma relação foi o que ele veio nos dar por intermédio de sua morte e ressurreição. Portanto, manter um estilo de vida sobrenatural em que os sinais e maravilhas nos seguem depende totalmente de vivermos a nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Armados com essas verdades, os líderes da Bethel entendem que o seu papel principal é capacitar os santos para reconhecerem a Deus e para andarem na plenitude de quem o Pai diz que eles são. À medida que esses valores foram ensinados e demonstrados, um grupo de pessoas cresceu em fé e coragem para trazer o céu à terra. Para ajudá-lo a entender a cultura da capacitação sobrenatural da Bethel, quero lhe mostrar como ela é. Vou compartilhar algo que aconteceu em nossa escola de ministério sobrenatural há 7 anos. A partir desse incidente, centenas de outros como ele foram acrescentados à lista. Mas essa história em particular é o caso clássico ao qual nos referimos quando ensinamos a nossa equipe a criar um lugar seguro. Essa expressão será explicada em maiores detalhes no capítulo intitulado A Prioridade Máxima da Liderança. Para definir o cenário dessa história, preciso mencionar que cada membro da nossa equipe tem grande alegria em nossos formandos, no primeiro ano. Temos muito orgulho do zelo e do amor deles pelo avivamento. Depois de cada recesso de verão, nossa equipe entrevista os formandos que retornam para o segundo ano. Isso sempre reacende o entusiasmo deles em passarem outro ano com as pessoas incríveis que chamamos de nossos alunos. Esses alunos do segundo ano são os melhores e se tornaram líderes da nossa nova leva de alunos do primeiro ano. Houve um ano em que tivemos 2 alunos de primeiro ano, pessoas incríveis que eram líderes de louvor e de outras atividades ministeriais. Depois de se formarem no primeiro ano, eles decidiram se casar em dezembro após frequentarem o segundo ano. Então, eles se inscreveram no segundo ano e foram aceitos. É claro que foram, eles são incríveis. Pouco depois do início do segundo ano, Benin Libscher, pastor do segundo ano, procurou-me e disse: "Temos um problema. Tenho 2 alunos que me confessaram que fizeram sexo durante o verão." Eu perguntei-lhe o que ele iria fazer, então Benin disse: "Bem, se fazer sexo fosse tudo o que aconteceu, esse não seria um grande problema. Eles pararam cerca de 1 mês antes de a escola recomeçar e estão realmente arrependidos." E eu realmente acreditei naquela cara quando ele me disse isso. "O que mais está acontecendo?" eu perguntei. "Acabei de descobrir que ela está grávida", ele disse. Bem, essa era uma situação mais complicada. Uma aluna solteira, grávida, do segundo ano da escola da Bethel de Ministério Sobrenatural, andando pelos corredores. Isso era algo que teríamos de explicar. Percebi certo temor nos olhos de Benin. Ele sabia que teríamos de retirar esses 2 alunos da escola. Essa era a primeira vez que ele, como líder, tinha de enfrentar um cenário tão extremo. Eu disse: "Vamos nos encontrar com eles e conversar sobre isso." Assim, Benin e sua pastora assistente Jill entraram em meu gabinete acompanhados dos 2 alunos. Ora, eu não os conhecia e eles não me conheciam. Nenhum deles fez contato visual comigo quando entrou no meu gabinete. A cabeça deles estava baixa e seus olhos fitavam o chão. Ficou claro que eles estavam absolutamente envergonhados do que haviam feito e eles entraram esperando que nós o puníssemos pelos seus erros. Eles não apenas acreditavam que mereciam ser julgados pelo pecado que cometeram, como também estavam bem conscientes da convicção generalizada de que os líderes da igreja devem proteger o grupo maior dos poucos rebeldes.
Eles sabiam que tinham sido rebeldes e que aquela provavelmente seria a conversa. O que mais poderíamos fazer senão lhes dizer que o amávamos e lhes mostrar a saída? Dei início ao processo dizendo: muito obrigada a vocês dois. Vocês não me conhecem, nem sabem o que vai acontecer. Obrigado pela abertura e confiança que vocês acabaram de demonstrar. Não tomamos nenhuma decisão porque realmente não sabemos qual é o problema. Vocês querem tomar um copo de água? Vocês estão bem? Depois que responderam, dirigi-me ao rapaz. Agora preciso lhe perguntar qual é o problema. Ele olhou para Benin, perplexo, e perguntou: Benin, não lhe contou o que aconteceu? Ele não falou com você? Pude perceber que a pergunta o deixara desconfortável. Sim, falou. Benin conversou comigo, respondi. E ele perguntou: você quer que eu diga? Se você sabe qual é o problema, eu quero que você me diga, eu disse. Meu pressentimento era de que ele provavelmente ainda não sabia qual era o problema. Fizemos sexo neste verão, um monte de vezes, ele exclamou. Ora, eu pensei que vocês tivessem parado de fazer isso. Ele disse: sim, paramos totalmente. Paramos há cerca de um mês antes do início das aulas. Então, qual é o problema? Perguntei novamente, tentando fazer com que ele buscasse mais profundamente em seu coração qual era o problema. Bem, ela está grávida, ele disse, procurando a informação seguinte, que talvez eu não soubesse. Perguntei: bem, há alguma coisa que possamos fazer a respeito? Não. Ele respondeu enfaticamente, transmitindo-me a mensagem clara de que o aborto não era uma opção. Ele estava claramente frustrado com as minhas perguntas. Aparentemente, ele não esperava ter de pensar tanto ao longo desse processo. Ele havia previsto uma punição, mas aquela conversa o estava pegando completamente de surpresa. Tudo bem, então qual é o problema? Perguntei mais uma vez. Ele olhou para mim por alguns instantes, sacudiu a cabeça e disse: eu não creio que eu esteja entendendo a pergunta. Eu ri, Benin e Gil riram. Todos nós rimos. Ninguém parecia saber qual era o problema e todos estavam se perguntando onde eu queria chegar com a minha pergunta. Finalmente eu disse: se fôssemos passar o nosso tempo hoje resolvendo um problema, que problema seria? Não sei. Perguntei se ele havia se arrependido. Sim, é claro que sim, ele respondeu como se essa não fosse uma pergunta difícil. De que você se arrependeu? Eu perguntei. Depois de uma longa pausa, ele admitiu: não sei. Eu disse: tudo bem. Isso é parte do problema, não é? Como você pode se arrepender de um problema que não sabe qual problema é esse? Estou conseguindo entender o que você está dizendo. É verdade. Então precisamos encontrar um problema aqui para resolver, eu disse. É sobre isso que temos de tratar. Deixe-me fazer-lhe mais algumas perguntas. Meu plano era simplesmente fazer perguntas a ele. Eu não iria dizer-lhe o que pensava ou falar-lhe o que pensar. Não estava tentando convencê-lo dos meus pontos de vista impressionantes ou da minha percepção poderosa. Eu estava em busca da glória, da sabedoria e da capacidade daquele jovem. Ela precisava vir à tona a fim de que ele pudesse se lembrar de quem era nessa casa. A vergonha de seu erro havia feito ele se esquecer de quem era. Ele pensou que era uma dessas pessoas que precisavam ser chutadas e cuspidas e estava pronto para que a nossa liderança o expulsasse para o meio da rua. As perguntas o conduziram, com a ajuda do Espírito Santo, a percorrer ao seu interior em busca da sabedoria e do conhecimento que havia dentro dele e encontrar uma solução que transformasse a sua vida para sempre. Dei algumas ideias para ele. Diga-me, você sabia que não era uma boa ideia dormir com a sua namorada? Eu tinha plena convicção disso. Bem, então o que aconteceu? Eu não sei. Ele baixou a cabeça, rompendo o contato visual. Dei a ele uma escolha para considerar uma oportunidade de continuar a conversa comigo. Você não sabe ou não está querendo pensar sobre isso? Bem, provavelmente foi porque nós ficávamos acordados até tarde assistindo a filmes na casa dela. Você acha? Ergui as sobrancelhas. Mas eu tentei ir embora, eu quis sair várias vezes. Eu dizia a ela que não devíamos estar naquela situação. Não devíamos estar ali fazendo aquilo. Dizia a ela que havíamos ido longe demais da última vez e que não devíamos fazer isso. Ele olha para ela timidamente, ela está franzindo os lábios e o seu rosto está ruborizado, mas o medo do desconhecido e de estar naquela sala a mantém uma espécie de paralisia verbal. Ele continua. Ela ficava muito zangada comigo. Ela me dizia palavras duras e que eu a estava rejeitando e as coisas se tornaram um inferno nos dias seguintes.
Então, eu simplesmente não dizia mais nada e ficava ali. Não estou dizendo que eu não gostei ou que não tive participação nisso. Tive sim, e muito. Simplesmente não valia a pena brigar com ela por isso. Certo. Então, o que você está me dizendo é que você estava mais preocupado com o fato de ela ficar zangada com você do que em fazer o seu trabalho de protegê-la de você? Lentamente ele respondeu, sim. Então o que você está me dizendo é que quando está com pessoas zangadas acaba deixando que elas controlem quem você é? É isso que está me falando? Sim, ele disse timidamente. Então tudo o que preciso para você abandonar o seu caráter e a sua integridade é que alguém fique zangado com você? Sim, ele estava começando a ter uma revelação. Eu perguntei, cara, este é o problema? Sim. Assim, se pudéssemos achar uma solução para este problema, isso faria com que o nosso tempo hoje valesse alguma coisa para você? Totalmente. Ele levantou os olhos novamente e fez contato visual querendo esconder um sorriso. Eu pude perceber que ele estava inseguro por se sentir melhor, quando aquele deveria ser um processo que o faria sentir-se pior com o que ele havia feito. Fantástico. Então vamos trabalhar nisso, eu disse, com um grande sorriso em meu rosto. A sala inteira sentiu um ar de esperança. Benny e Jill estavam sorrindo, e eu pude sentir a expectativa deles e o seu senso de responsabilidade em ajudar aquele jovem a lidar com o problema que ele acabara de identificar. Mas em vez disso, voltei-me para a garota que havia assistido a todo o processo com seu namorado. Eu podia ver que ela não queria passar pela mesma coisa. Seus braços e pernas estavam cruzados e o seu queixo encostado no peito. Ainda assim, aventurei-me. Qual o problema? Não sei. Ela rebateu depressa na defensiva. Não sabe ou tem medo de pensar sobre? Não sei. Eu disse calmamente, posso ver que você está assustada. E eu não quero que tenha medo. Realmente quero ajudá-la a descobrir o que está fazendo com que você acrescente tanta dor à sua vida. Você vai me deixar ajudar? Para poupar tempo, vou cortar o diálogo e dizer simplesmente que finalmente chegamos à revelação de que ela não confiava nas pessoas. Essa era uma fortaleza em sua vida, a qual se mostrava em inúmeros comportamentos. Ela lutava contra a desconfiança e isso impedia que ela permitisse que as pessoas abençoassem a sua vida com palavras. Diversos alunos haviam tentado tratar da situação deles durante o verão, mas ela não permitia que isso afetasse as suas decisões. Ela se sentia como se aquelas pessoas estivessem querendo controlá-la e o seu medo a cegava, impedindo-a de ver o cuidado e a preocupação que sentiam por ela. Esse problema devastava sua vida por muitos anos. Aquela jovem tinha medo, tinha tendência de isolar-se, muitas vezes era teimosa e se protegia dos outros. Eu fui até o fundo do problema com ela por meio do mesmo processo. Perguntas. Eu só fazia perguntas e muitas perguntas, mas as perguntas certas. Fazer as perguntas corretas da maneira certa é uma das chaves para se criar um lugar seguro. Um confronto bem-sucedido depende do quanto as pessoas que estão sendo confrontadas se sentem seguras. Se ignorarmos a necessidade delas de um lugar seguro, nós a predispomos a agir como pessoas egoístas, não amorosas, que se colocam na defensiva, que colocam a culpa em outros e que estão mais interessadas em salvar a sua própria pele do que em consertar os erros que cometeram. Então perdemos completamente quem elas realmente são e as culpamos por seu comportamento. Um processo que respeita a necessidade de confiança e honra terá um resultado totalmente diferente, porque permitirá que as pessoas sejam livres do controle, da punição e do medo. É assim que confrontamos de acordo com o padrão do reino. Exploraremos esse processo mais plenamente em um capítulo posterior. Tínhamos duas pessoas na mesma situação, com dois problemas totalmente diferentes. Ele tinha medo de que as pessoas ficassem iradas com ele, e ela temia que as pessoas a controlassem. Quando descobrimos esse problema, eles não esperavam mais ser decapitados por nós. Havíamos criado um lugar seguro para eles serem eles mesmos, as pessoas incríveis que realmente são. Então era hora de ajudá-los a consertar os seus problemas e libertá-los da vergonha do erro. Fiz outra pergunta. Quem é afetado por esses problemas na vida de vocês? É como se vocês passassem por uma sala com um grande balde de tinta e o deixassem cair. A tinta se espalhou por todo lugar. Quem ficou sujo de tinta? E eles começaram a se lembrar das pessoas a quem amavam, das pessoas que ainda não sabiam que ela estava grávida, aqueles que o amavam, que acreditavam neles e os que o tinham honrado. Estes eram os relacionamentos que eles queriam proteger, seus pais, seus irmãos.
líderes da escola de ministério e líderes em sua casa. Sua pequena igreja local levantaram uma oferta mensal para ajudar a pagar a mensalidade escolar do casal. A moça tinha um irmão novo convertido que a considerava uma pessoa incrível. Aqueles dois representavam Jesus para ele. Foi como se Benny, Jill e eu pudéssemos ver aqueles dois, lembrando todas as pessoas uma após a outra, e quando eles viam as suas mentes, eles entendiam quanto aquela situação iria feri-los. Eles choraram enquanto relacionavam os nomes e finalmente sentindo a dor que aquele problema criara em suas vidas. Nossa equipe ficou sentada em silêncio, reconhecendo que aquela era a tristeza segundo Deus, de que a Bíblia fala. Ela estava conduzindo aqueles dois ao arrependimento, então precisávamos deixar fazer a sua obra e produzir o seu fruto. Eles continuaram a soluçar, nenhum tipo de ameaça ou punição poderia ter criado o que estava acontecendo dentro deles naquele instante. Era algo lindo e tudo aconteceu de dentro para fora. Ninguém os obrigou a ver nada, ninguém tentou convencê-los a se arrepender. Tudo isso veio à tona porque confiamos que eles tinham muito amor e respeito dentro deles e porque fizemos as perguntas certas. Depois que eles relacionaram as pessoas que seriam mais afetadas com a notícia da gravidez, Benny, Jill e eu mencionamos algumas pessoas que eles não incluíram, pessoas que eram importantes para nós. E eu perguntei, e quanto ao restante dos alunos do segundo ano? Como eles serão afetados por isso? Essa notícia irá afetá-los totalmente. Eles são nossos colegas de turma, ele disse. Mas ela retrucou, alguns deles se importarão, mas a maioria nem sequer precisa saber disso. Ah, isso é mais um pouco do mesmo problema, perguntei a ela. O que? Ela perguntou, parecendo não entender. Essa é mais uma vez em que você acha que precisa defender-se das pessoas que provavelmente mais se importam com você? Não sei, disse ela, sabendo que havia sido flagrada. Você não sabe ou você não entende o que estou dizendo? Entendo o que está dizendo, ela admitiu. Bom, obrigado por considerar isso. Agora, e quanto aos alunos do primeiro ano que veem vocês como líderes nessa comunidade, como eles serão afetados por este problema? Dirigi-me especificamente a ela com essa pergunta. O que? Eles são um monte de estranhos para nós, por que eles seriam afetados por isso? Ela bradou irritada com a minha audácia, mas o namorado disse a ela, você está certo. Devemos ser líderes nessa escola e eles serão totalmente afetados por nós e pelo que fizemos. Perguntei a ela o que acha desse ponto de vista. Ela não gostou, mas concordou que isso poderia afetar alguns deles. Poderia ou irá afetá-los? Perguntei a ela. Eu estava comprometido em pressioná-la todas as vezes que aquele problema de confiança e vulnerabilidade tentasse impedi-la de mostrar o melhor de si na situação. Irá, ela deixou escapar, seguindo de um meio sorriso para me agradecer por não deixar que ela controlasse a situação. Então eu perguntei, o que vocês vão fazer? Vocês criaram um problema aqui. Sabemos que está sujo de tinta. O que vocês vão fazer para limpar isso? Eles percorreram a lista e começaram a propor soluções. Vamos telefonar para os membros da nossa família e vamos escrever cartas a essas pessoas. Vamos informá-los de que está acontecendo, arrependidos e pedir que nos perdoem. Perguntei a eles, de quanto tempo vocês precisam? Depois de conversarem entre si, ele disse 1 semana. Queremos 1 semana para poder entrar em contato com a nossa família e consertar o problema. Tudo bem, eu disse. Vamos esperar e cuidar dos alunos da escola de ministérios envolvidos no problema mais tarde. E assim, eles fizeram o que haviam dito. Ao longo da semana, entraram em contato com os membros de sua família e os líderes de sua igreja e também procuraram os pastores Bill Johnson e Chris Vallotton, além de alguns membros da equipe da escola. Aquelas pessoas não estavam mais prestes a ser expulsas da escola. Aquelas não eram mais pessoas que mereciam ser punidas. Eles se depararam com um rio de reações amorosas e de apoio por parte de quase todas as pessoas que abordaram. Houve algumas reações desfavoráveis, mas aquele casal recebeu graça mais do que suficiente. Veja, a vergonha é removida por meio do amor. A vergonha tenta manter as pessoas presas em seus erros e convencendo-as de que não há nada que elas possam fazer, que são impotentes. Quando removemos amorosamente a vergonha de sobre eles, aqueles dois se tornaram poderosos novamente, enfrentaram as consequências e corrigiram o seu erro. Tudo o que eles podiam fazer era consertar o seu erro. Eles não podiam mudar o passado, mas podiam ir até aquelas a quem amavam e pedir perdão. E ao pedir perdão, eles estavam dizendo, por favor, permitam que eu manifeste o meu amor por você e proteja este relacionamento. Por favor, deixe-me consertar o meu erro. O amor lançou fora o medo deles e os tornou poderosos outra vez.